Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Gente, esse vídeo é um vídeo antigo. Eu estou repostando este vídeo. Por quê? Esse vídeo ele foi marcado como se eu estivesse infringindo direitos autorais do YouTube. E quando eu vi lá no vídeo, na realidade foi que eu peguei um trecho de um rabino lendo o Bereshit, né? Lendo o Gênesis. Tudo bem, paciência, né? Eu deletei o vídeo. E é bom que isso aconteça porque a gente pode pegar o vídeo, dar uma reexaminada, porque afinal eu estava no princípio ainda, né? Fazendo vídeos para o YouTube. Então deem uma olhada novamente nesse vídeo que vocês vão relembrar alguns conceitos interessantes, conceitos esses que muita gente esquece. Então, eu vou falar um pouquinho só sobre o judaísmo, vou dar algumas dicas para vocês, alguma bibliografia, e vocês depois, então, com o tempo, vocês pesquisem. Ok? E, gente, cuidado, eu não tenho religião nenhuma, não vou falar mal de religião nenhuma, procurem interpretar o texto do que eu digo, tá? Porque o Ailton está falando mal da religião X, estou falando mal de religião nenhuma. Eu estou dando uma visão acadêmica das religiões. É o que eu vou fazer agora. Bom, chega de papo furado e vamos ao que interessa. Vamos falar então do judaísmo. Então vamos lá, vamos começar com o judaísmo. O judaísmo é uma das religiões mais bonitas que se tem ideia. Foi muito combatida, os judeus foram povos que sofreram muito durante todo o domínio da religião católica. Eles foram muito banidos para aquela história, aquela conversa fiada de que os judeus é que crucificaram Jesus. Então tá bom, se Jesus estivesse na Espanha, então os espanhóis que crucificariam Jesus. Entendeu? Então umas ideias idiotas, né? O próprio Papa João Paulo II já esclareceu isso, fez esse movimento de fazer as pazes com os judeus. Eu achei isso muito legal da parte dele. Eu tenho muitas restrições a esse Papa, mas esse movimento foi um movimento muito legal, uma coisa muito bonita que ele fez. Então vamos começar aqui com a história do judaísmo. Nós temos aqui, então, nessa tela aqui, uma linha do tempo. Então essa linha azul que vocês estão vendo aqui é a linha do tempo. E eu vou colocar, então, marcos dessa linha do tempo, por assim dizer. Ok? Então vamos lá. No início, bom, naquela região lá da Palestina, o que existia ali no início? Bem no início, bem quase que na Idade da Pedra. Existiam povos que, claro, que não praticavam o judaísmo, e algumas escavações arqueológicas, das quais algumas eu participei pessoalmente, foram encontradas, então, algumas estátuas parecidas com essa estátua que está aqui, que é uma estátua de uma mulher com os seios muito grandes, com a barriga muito grande, né? Esses seios grandes, essa barriga grande, denotando uma gravidez, significa que essa é uma deusa da fertilidade. Havia nessa região, há muito tempo atrás, praticantes de paganismo. Então, como é que surgiu o judaísmo? Não se tem nenhuma ideia científica do aparecimento do judaísmo. O que existe são literaturas, e uma das literaturas a ser pesquisadas são os próprios livros sagrados. No Torá, gente. Encontrou a origem do judaísmo na Bíblia. Você fala assim, mas é um livro religioso que pode ter valor histórico, por que não? Pode não ter e pode ter valor histórico. A primeira menção desde o judaísmo no século XX, né, até o século XVII antes de Cristo. Então, do século XX até o século XVII, notem o seguinte, a contagem dos anos antes de Cristo é regressiva. Ela vai até 0 no nosso calendário. 0, então, seria o nascimento de Cristo, aí começa a contagem progressiva. Então, o tempo, ponto zero do nosso calendário, que é o calendário gregoriano, é o nascimento de Jesus Cristo, que é o ano 0. Para os judeus, por exemplo, nós não estamos em 2012. Nós estamos hoje no ano de 5.700
473. Porque para a contagem do ano judaico, o ano 0 corresponde ao ano da criação do mundo. Então, a criação, os judeus contam os anos a partir da data, né, segundo o Torá, do Gênesis, a data do Bereshit, a data da criação do mundo. Então, nos séculos 20 até século 17, foi a primeira imigração dos hebreus para Canaã, a época dos patriarcas de Abraão. E, nos séculos 17 até o século 13, foi então a permanência dos israelitas no Egito. Foi a entrada dos israelitas no Egito. Vocês olhem lá na Bíblia, tem lá a história de José. José, então, ele marca essa entrada dos hebreus no Egito e começa essa saga dos judeus no Egito até o aparecimento de Moisés, quando acontece o êxodo e os judeus saem do Egito, né, e vão então de volta para a região da Palestina ou Canaã. Então aí nos séculos 13 a 12 a.C., nós temos aí o êxodo, né, e a ocupação então da Palestina pelos judeus. Vocês vão dizer assim, mas existia gente lá? Existia os cananeus, que foram ou dominados pelos judeus ou foram absorvidos pelo judaísmo. A própria Bíblia, o Torá, conta as guerras de Salomão, né, a história de Davi contra Golias, os filisteus. Todos esses eram povos que estavam lá e foram dominados então pelos judeus, que vieram do Egito como escravos, se reorganizaram em nações e então dominaram essa região. E nos séculos 12 a 11 a.C., nós temos aí a época dos juízes. O livro dos juízes, ele relata muito bem essa história. De 1067 até 977 a.C., a gente começa então o reinado de Saul, reinado de Davi, reinado de Salomão. Começa aí a construção do primeiro templo judaico, o primeiro templo de Jerusalém. Templo que está aparecendo para vocês aqui, é claro, é uma concepção artística, porque não se sabe se existiu esse templo. A única prova da existência desse templo é o que está na Bíblia, né? Que é um escrito que pode ser verdade, pode ser mentira, tá, gente? Tá? Gente, eu não estou dizendo que é mentira, eu estou dizendo que é um texto que está escrito lá, mas materialmente não existem provas da existência desse templo, como materialmente não existem provas de nenhum dos profetas, não existe prova científica até mesmo de Jesus Cristo, tá, gente? Vamos ser aqui sinceros e objetivos e acadêmicos, tá? Não existe prova material. A única pista que a história tem são os livros sagrados, são as escrituras sagradas. Embora existam pesquisas no sentido de se encontrar ou uma coisa que confirme o que foi dito nessas escrituras, ou alguma coisa que refute, né, que diga que não existiu assim, foi invenção. Há ainda uma grande corrida atrás disso, uma grande pesquisa. Eu participei, inclusive, de escavações arqueológicas que procuravam saber disso, né? Pessoas até professando ou não a religião judaica, procurando essas coisas. Entre 977 e 830 a.C., houve um cisma entre Judá e Israel. As duas tribos de Judá e Israel tiveram então uma cisma, uma separação que está bem escrito no Torá e na Bíblia. Okay? E em 586 a.C., houve a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Houve então o que nós chamamos de primeiro êxodo, onde os judeus todos foram expulsos da terra e obrigados a viver na Babilônia. Né? Existe aí diversos livros, Esther, né, que fala sobre essa ida dos judeus então para a Babilônia. E então, com a chegada de Ciro no poder da Babilônia, o Ciro então permite que os judeus voltem para a sua terra, mas quando eles voltam para a sua terra, eles encontram então aquele primeiro templo construído por Salomão destruído. E eles então retomam a construção desse templo, que é o famoso e polêmico segundo templo de Salomão, construído por Zorobabel.
O Zé Rodrigues, que é um cantor que falecido há pouco tempo, ele tem 3 livros que ele escreveu muito interessantes que falam muito sobre isso. E ele conta a história desse segundo templo. Esse segundo templo é muito polêmico, gente. Eu estou dizendo aqui desse segundo templo, mas muita gente já deve dizer assim: ah, não existiu segundo templo, não. Gente, eu estou falando academicamente. Existem alguns autores que falam da existência de segundo templo e outros que falam que não. Como também falam que não existiu nem o primeiro templo. E em 332 a.C., entra então uma grande modificação nessa região. Alexandre o Grande, ele sai lá da Macedônia, vem dominando toda aquela Ásia Menor, Oriente Médio, vai até a África, domina o Egito, chega na Índia. Então ele toma o mundo quase todo naquela época, o mundo ocidental quase todo naquela época, e o Oriente Médio, que é uma faixa extremamente estratégica que liga a África, a Europa e a Ásia, não ficou fora disso aí. Alexandre o Grande tomou e colocou essa região junto com o Egito sob comando de um general dele, porque os territórios de Alexandre o Grande eram muito grandes. Não dava para uma pessoa só governar. E ele morreu também. Então ficou tudo sob domínio desses generais. E um general chamado Ptolomeu ficou com o Egito e ficou com o Oriente Médio, que é a região lá onde os judeus viviam. E Ptolomeu ficou sendo o comandante daquela região. O Ptolomeu, ele deu origem a uma dinastia no Egito, a dinastia dos Ptolomaicos. Se vocês virem aí as minhas palestras anteriores, vocês vão me ver falar sobre isso, sobre a dinastia Ptolomaica. Inclusive, Cleópatra foi uma rainha dessa dinastia originada do general de Alexandre o Grande, chamado Ptolomeu, que foi uma época em que Egito já não era nem mais Egito, né? E, no caso da Palestina, no caso da região de Israel também, o que aconteceu foi que a cultura grega ela entrou com força tão grande dentro do judaísmo que forçou a mudança de hábitos. Já falava grego. Alguns deuses gregos começaram a ser adorados pelos hebreus. Hoje, se nós olharmos o idioma hebraico, as letras do idioma hebraico, a gente sente que é uma grande influência do grego. Por exemplo, a letra A, que é a letra Aleph, dentro do alfabeto hebraico, ela é bem parecida com a letra alfa do grego. O Beit, que é a letra B do alfabeto hebraico, ela é bem parecida com a letra beta do alfabeto grego. Existe muita influência, ainda hoje a gente sente, mas alguns puristas, alguns devotos da religião, principalmente uma divisão do judaísmo chamada de Macabeus, que conservaram todo esse ensinamento inicial do judaísmo, fizeram uma revolta contra esse helenismo dentro do Oriente Médio e conseguiram restaurar o que eles puderam restaurar, porque muita coisa se perdeu, gente. Nós estamos falando aí de 200 anos. Embora os macabeus tenham conseguido restaurar muita coisa do judaísmo, muita coisa ainda se perdeu, infelizmente, né? Essa cultura se perdeu em alguma coisa. Então nós temos em 63 a.C., com o Império Romano dominando toda essa região, o general Pompeu conquista Jerusalém. Há um domínio romano, mas não é um domínio militar. Os romanos ainda não se meteram na administração do Estado de Israel, eles não se meteram na religião, porque era a doutrina militar romana deixar com que todos os povos dominados seguissem suas religiões. Tanto que pagassem lá os tributos, os impostos, eles podiam lá seguir as religiões deles, continuar com os costumes deles. Isso foi uma das razões que o Império Romano dominou o mundo da forma que dominou, porque eles não interferiam nos costumes locais. Eles dominavam, cobravam os impostos, mas deixavam seus cidadãos exercerem, então, a sua religião e os seus costumes, né? Isso está muito claro no Novo Testamento, lá na crucificação de Cristo, quando Pôncio Pilatos, que era o governador romano da região, não se meteu na condenação de Jesus Cristo. Os romanos, então, respeitavam, né? Isso é muito visto na Bíblia. Ele, inclusive, condenou Cristo através de uma exigência
do clero judeu naquela época, para vocês verem como é que os romanos eram flexíveis. E a Bíblia diz que Pôncio Pilatos condenou Jesus Cristo lavando as mãos, ou seja, ele não fez nada, para mim esse cara não fez crime nenhum. Mas se vocês querem que eu condeno, porque eu vou seguir as instruções de Roma, que é não desagradar ao clero judaico naquela época. Então isso é uma prova, é uma coisa muito grande que diz como Roma lidava com seus dominados. Mas, em 70 depois de Cristo, os judeus começam a se revoltar. Eles começam a lutar contra Roma e Roma faz o seguinte. O que a Roma fez? Olha, então vamos fazer o seguinte, já que vocês não querem aceitar, eu vou dominar vocês na raça. Então os romanos chegaram e arrasaram o Templo de Salomão, mudaram o nome de Jerusalém. Jerusalém passou a se chamar Aelia Capitolina. Então aí que eles realmente dominaram Israel com mão de ferro e expulsaram. Foi um êxodo, foi aí que aconteceu o principal êxodo judaico, onde os judeus se espalharam pelo mundo inteiro, né, e só voltaram para Israel em 1948, e hoje é o Estado de Israel. Né, mas ficaram esse tempo todo fora de Israel, que começou com esse êxodo, com a tomada na marra, mesmo na destruição dos romanos. Os romanos destruíram o templo, acabaram com o templo, né, com o templo que Herodes construiu. Então dá início aí então o que nós chamamos de a diáspora, essa grande diáspora, os judeus se espalhando pelo mundo porque eles foram praticamente expulsos de Israel. Leiam isso, pesquisem isso, tá? Eu só estou dando os pontos principais para não ter que ficar falando isso no vídeo inteiro. Vamos agora falar dos costumes, né? Os judeus então viveram durante milênios dentro dessa diáspora, né? Viveram espalhados pelo mundo, viveram discriminados, viveram em grande sofrimento. Às vezes você vê os judeus ajudando a construir civilizações, né? A gente vê muito isso, por exemplo, na história de Frankfurt, onde os judeus eles eram confinados a um gueto, né? E, ao mesmo tempo que eles eram confinados a esse gueto, eles auxiliavam na administração da cidade de Frankfurt. Quer dizer, é uma dualidade, uma coisa muito complicada para a nossa mentalidade ocidental de dualidade entender isso. Houve, então, o Holocausto, houve a volta, né, polêmica dos judeus para Israel. Inclusive, essa volta dos judeus para Israel é motivo de uma tese que eu estou fazendo, né, uma tese de mestrado, sobre os palestinos, olhando um pouco o lado palestino dessa entrada dos judeus de volta para Israel. Mas isso é um assunto que eu vou conversar com vocês assim que a minha tese estiver defendida, pronta e publicável. Aí eu posso falar sobre isso com vocês. Por enquanto ela está ainda em construção. Está bem complicada, está bem polêmica, e depois eu vou conversar sobre ela com vocês. Vamos falar agora dos principais artefatos que nós vemos por aí. Né? As pessoas, por exemplo, que não professam a religião judaica, vê por aí e não sabe o que é. Um dos símbolos do judaísmo é o menorá. O menorá é um castiçal com 7 braços. Cada um desses braços é aceso uma vela. O Shabat é o dia principal da semana para os judeus. É o sábado, é um dia de orações, onde nada de trabalho tem que ser realizado. Um dos símbolos é o menorá. Mas vocês podem ver também por aí um outro candelabro chamado Hanukkah, que em vez de 7 braços, tem 9 braços, que conta a história de uma lenda de um óleo que usou-se para acender as velas, e esse óleo miraculosamente durou mais tempo do que se previam. Leiam isso, pesquisem isso, que é uma história muito interessante. Os judeus comemoram o Hanukkah na época que os cristãos comemoram o Natal, mais ou menos nessa época. Dependendo, coincide a data, uma hora não coincide, porque o calendário gregoriano é solar e o calendário judaico é lunar. Então, às vezes batem, às vezes não bate, assim como a Páscoa, por exemplo, às vezes bate, às vezes não bate, com a Páscoa cristã. Mas leiam aí sobre o Hanukkah, vocês vão ver coisas interessantes. E tem também o mezuzá. O mezuzá é uma coisa muito bonita. Eu tenho um mezuzá na porta da minha casa. O mezuzá, se nós pudermos falar sobre o ponto de vista histórico, do ponto de vista religioso tem várias interpretações. Mas uma delas é a interpretação quando Moisés estava pleiteando junto ao faraó do Egito a libertação do seu povo. Uma das pragas do Egito, aliás, foi uma coisa que convenceu
o faraó do Egito, a libertar os judeus, foi a morte dos primogênitos. Então Deus fez com que um anjo da morte passasse pelo Egito e matasse todos os primogênitos de filhos de egípcios. Mas ele deu um recado para os judeus. Olha, para o anjo não matar nenhum filho primogênito de judeu por engano, o judeu ou o hebreu, tá? Pode ser o judeu ou o hebreu, ele tem que marcar a soleira da sua porta com sangue de cordeiro. Então marcou-se a porta com sangue de cordeiro, e o anjo da morte, quando viu aquela porta pintada com sangue de cordeiro, ele desviou-se e foi procurar uma outra casa. E é uma alusão ao mezuzá. O mezuzá ele contém um pequeno papiro dentro com os livros do mezuzá. Esse pequeno pergaminho, esse mezuzá, ele é, vamos chamar de abençoado, entre aspas, por um rabino, e é colocado então no lado de quem sai, no lado esquerdo da porta. Então quando vocês olharem, entrarem numa casa e ver no seu lado direito que tem lá um mezuzá, significa que as pessoas daquela casa praticam o judaísmo. O que você tem que fazer? Passar a mão no mezuzá e beijar. Isso significa uma atitude de respeito para a religião das pessoas e respeito às pessoas que estão dentro da casa. Então, uma grande maioria dos judeus vê isso com muito bons olhos. Então, se vocês forem entrar na casa de um judeu e ver que tem um mezuzá, façam isso. Sabe? É uma coisa muito legal, muito simpática e mostra para os judeus que essa pessoa que está entrando na sua casa é uma pessoa que é simpática à sua crença, gosta da sua crença. Para mim é uma coisa bonita. A gente tem um talit. O que é o talit? É aquele pano que o praticante do judaísmo usa para fazer as suas orações. Qual é a função do talit? Se você perguntar para um religioso, ele fala assim: estou colocando esse talit em respeito a Deus. Mas existe também uma coisa prática desse talit. Ele te isola do exterior para que você consiga fazer a sua oração de forma mais compenetrada, que você consiga entrar em estado de oração. Aquela coisa que os judeus fazem assim, né? Para fazer isso tudo são formas de você entrar em estado de oração. Tentem fazer isso várias vezes, vocês verem. Isso dá uma paz, né? Traz uma tranquilidade para quem faz a oração. Então você pondo um talit, fazendo isso, com um livro de oração na frente, você consegue entrar em uma situação de quase meditação. Você fala que meditação é só religiões, budismo. Não, o judaísmo tem muita meditação. Nossa, e como tem meditação? Ok? A gente tem o peote. O que é o peote? Peote é aquele cabelo que ele deixa aqui do lado. Normalmente, isso o religioso, o ortodoxo, ele usa muito isso. Usa muito o peote, que é um sinal de respeito a Deus. O símbolo mais conhecido do judaísmo, que é o kippá, aquele chapeuzinho que ele põe na cabeça, né? Também conhecido como yarmulke, né? Kippá em hebraico e yarmulke em Yiddish, que são as duas principais línguas do judaísmo. O significado de kippá em hebraico é cúpula, né? Abóbada, o arco, depende muito. Em polonês também é utilizada a palavra jarmulka, que significa boina, e também chamado comumente de solidel. Mas o solidel ele se aplica mais ao que o Papa usa, ao que os cardeais usam, né? que tem um significado diferente, um pouco diferente do significado do kippá. Que o kippá significa temor a Deus. Todo judeu usa kippá? Alguns usam, outros não. Alguns usam o tempo inteiro, outros usam só em situações de oração. Por exemplo, é muito importante que se a gente for convidado para um casamento de praticantes do judaísmo, que você leve o seu kippá. Porque você só pode entrar na sinagoga com kippá, ou em qualquer lugar sagrado do judaísmo com kippá. Alguns têm do lado de fora da sinagoga um kippá para você usar, provisório, mas você trazendo o seu kippá, você mostra uma deferência especial, sabe? Então, são certas atitudes, pequenas atitudes, que são bem vistas. Não é, eu não vou pegar o kippá que tem lá, vou comprar um kippá bonito, utilizar. É como se fosse você se vestir para um casamento. Existem kippás bonitos, né, próprios para o casamento. Né, alguns bordados, alguns, sabe, com um pano mais bonito, mais bem feitos.
Procurem fazer isso, né? Procurem fazer esse tipo de deferência para aquelas pessoas que têm a religião diferente da sua. Respeite isso, é muito importante que a diversidade seja respeitada. E não diga nunca, porque se eu usar o kippah, estou indo contra a minha religião. A sua religião, ninguém vai tirar de você. Você fazendo isso, você não está adorando o demônio. Você simplesmente está respeitando um outro modo de ver as coisas. E tem o tefilin. O tefilin já é mais utilizado para pessoas mais ortodoxas ou, por exemplo, num casamento, o noivo utiliza o tefilin, que é uma caixinha com uma cordinha de couro. Lá dentro tem alguma parte do Torá, que normalmente é o Shema Israel, é o Ferrayim Shamuah, é o Kadesh, é o Ferrayaki Yeviachá. Tem vários pedaços do Torá que você põe num pequeno papelzinho, põe na cabeça e também você utiliza no teu braço esquerdo. Também ele é enrolado por uma ficha de couro. Lembra que essa fita de couro ela tem que vir de um animal abatido segundo as regras judaicas de abate, que é o kasher, e você utiliza isso para fazer as orações. E vamos falar um pouquinho do Torá. O que é o Torá? O Torá é o livro sagrado do judaísmo. Tem vários livros. O principal é o Torá. Ele contém os 5 primeiros livros do que os cristãos chamam de Velho Testamento ou Antigo Testamento. Ele tem lá o que a gente chama de Bíblia judaica. Se o judeu estiver me ouvindo, ele vai me matar. Tá, gente? Interpretem o texto, modo de dizer. Ele vai ficar com raiva de mim porque eu estou falando isso. Na realidade, são 5 livros importantes para o judaísmo, que são o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Mas se vocês falarem desses livros com os judeus, eles não vão reconhecer como Gênesis. Eles vão reconhecer como Bereshit. Mas por quê? Porque o Gênesis é conhecido no judaísmo como Bereshit. Porque Bereshit é a primeira palavra do Gênesis. Em hebraico é Bereshit, Bara. O nome dos livros sempre começa com a primeira palavra do livro, né? Então, no caso, Gênesis, Bereshit. E o Êxodo também chama-se Shemot. E o Levítico, Vaikra. Né? O Números, Bamidbar. E o Deuteronômio como Devarim. Então, esses livros, por exemplo, o Torá que fica lá na sinagoga, são cópias à mão, feito com muito respeito, com muito esmero, com dedicação, com ritualísticas, né? É o que a gente chama de Sefer Torá. Sefer em hebraico é livro, né? É o Sefer Torá. É o Torá de rolo. Existe o formato livro que a gente conhece, existe, mas são conhecidos como Humash Torá. O judeu pode ler o Torá em livro? Pode. Ele usa o Torá em livro, porque carregar um rolo aquilo não é prático. Então, se ele quiser andar com o Torá, ele traz o Torá em livro. Agora, em sinagoga, em oração, em leituras ritualísticas, é claro que ele vai utilizar o Sefer Torá, que é o Torá em rolo. Ok, gente? Bom, sobre o judaísmo, gente, eu posso dizer o seguinte. Existem vários preceitos do judaísmo. Eu já falei com vocês que o calendário judaico ele é um calendário lunar. A alimentação no judaísmo também é diferente para os que praticam o judaísmo religiosamente, que é uma alimentação que a gente conhece como kasher. A comida kasher é aquela comida que tem alguns preceitos escritos no Torá. Vocês notem o seguinte, vamos falar aqui do ponto de vista acadêmico. Moisés, com um monte de judeus, no meio do deserto, qual é a comida que o judeu vai comer? Ele vai comer camarão? Ele pode até pescar o camarão no mar, mas tinha geladeira naquela época. O sol inclemente do deserto ia estragar o camarão, o cara ia passar mal. Qualquer tipo de fruto do mar acontece isso. A carne de porco, vocês não sabem como é que o porco era criado. Era uma carne impura. Peixe, por exemplo, que não tem escama, é aquele peixe que fica no fundo do rio comendo só lodo, aquelas coisinhas. Então, eram considerados impuros, mas eu acredito que seja mais uma coisa de saúde pública. Moisés proibiu o povo judeu de comer esse tipo de alimentação porque era impuro. Você imagina um monte de judeus andando no deserto
Se dá uma epidemia de doença, como é que ia acontecer aquilo ali naquela época que não tinha praticamente medicina nenhuma? Ia ser um problema. Então, uma das primeiras coisas que Moisés fez foi estabelecer essas regras de higiene. Então, visto pelos estudiosos a comida kasher, né, em hebraico, ou kosher em Yiddish, visto como uma coisa de higiene que na época não era utilizada. É utilizada até hoje? Pela tradição, né? Então, eu mesmo adoro comer comida kasher. Início de semana, normalmente eu sempre comia comida kasher, porque é uma comida saudável, sabe? É uma comida excelente para você comer. Existe o preceito de não misturar leite com carne. Existem diversos preceitos no kasher. E o que não é kasher é traif, ou seja, é impróprio, não é permitido. Então o judeu religioso, ele só come kasher. Tanto é que quando eu voltei de Israel, vieram alguns israelenses me visitar aqui, eu tive que levá-los a restaurante kasher, porque a nossa comida para eles, ela não tem serventia nenhuma, principalmente quando se mistura carne com leite. Né? O cheeseburger, por exemplo, é o treif do treif do treif, não se pode se comer. E outros preceitos, por exemplo, a circuncisão. Imaginem, gente, os egípcios já praticavam essa regra de higiene. Por quê? Você imagina um povo no deserto, sem tomar banho durante meses, tendo relações sexuais, né, e não limpando as áreas das relações sexuais. Isso, no final das contas, traz doenças. Então, qual foi a solução que Moisés deu? Vamos fazer a circuncisão, porque pelo menos as bactérias não ficam ali presas. E tem várias outras coisas que eu poderia falar aqui com vocês, mas que o tempo não permite. Ailton Alt.